Mestre, então não vou querer tomar muito seu tempo não, sei que tá Não, tranquilo agora, né? Fica à vontade, não fico preocupado. São das minhas reportagens na Folha que o Cruzeiro eu fui para o Cruzeiro convidado, era uma coisa raríssima, né? Era a revista, em termos de mídia, era como se fosse a TV Globo, entendeu? Ou ser convidado para a revista Cruzeiro era uma glória, e foi o que foi. Eu peguei um período mais que a revista ainda fazia grandes reportagens, grandes trabalhos. Tinha semana da revista ter repórter, coincidiu uma semana de ter repórter nos 5 continentes. Tá? Era essa a importância. Tinha um nos Estados Unidos, tinha outro no México, tinha outro em Portugal, tinha outro no Japão, era coisa desse tipo. E foi uma fase importante. Eu fiz trabalhos lá que eu considero importantes da minha carreira. Agora, quando começou a crise, a degringolada da revista, claro que teve a ver com O momento político. o golpe militar, claro. Em 65 a revista já estava descambando, bastante descambando. Em 66 eu saí, em função disso. O Zé Hamilton Ribeiro tinha ido para a revista Quatro Rodas, jamais tinha me passado pela cabeça ir para a revista Quatro Rodas, o que eu vou fazer lá? E ele disse, você não quer ir para lá, vai fazer turismo? Eu digo, pô, eu quero. Chegou, esse negócio não dá. Já começaram a aparecer os puxa-saco do regime na redação, a própria direção da revista, e repórteres comprometidos. Se bem que comprometido teve muito, como o Davi Nasser, que muita gente considera um caso e tal. Era um sujeito comprometido com interesses diversos, né? Era um sujeito que não era da minha tribo, né? E daí eu fui para Quatro Rodas. Em 1968, eu era redator-chefe da Quatro Rodas, e 2 anos depois era redator-chefe. Nunca me atraiu esse negócio de chefia, mas tinha esse vício. Hoje não sei como é que está, mas o sujeito se destacava na reportagem, aí dava um cargo de chefia para pagar mais, aquela coisa toda. Eu era chefe de reportagem, redator-chefe da Quatro Rodas sem conhecer nada de automóvel. A única coisa que eu sabia era dirigir o carro, mas se me perguntasse o que valia aquela peça, aquela outra coisa, absolutamente não sabia. O que significa que jornalista ele não precisa ser um especialista em determinadas coisas. Ele tendo a curiosidade da profissão, que é importante, ele pode ser de qualquer área e fazer. Acho que o próprio Zé Hamilton Ribeiro também tinha sido uma fase. E como editor, foi editor de turismo da revista Quatro Rodas. Fiz roteiros turísticos, era uma farra, né? Porque roteiro turístico o que é? Você conhecer lugares maravilhosos, hotéis fantásticos, tudo por conta da revista, restaurantes, né? E aí eu propus, como editor de turismo, eu propus uma reportagem depois, não, aí já foi depois, aí já foi em 69, eu pus fazer um roteiro do Brasil ao México, que ia ter no ano seguinte a Copa do Mundo, em 1970. E era de uma viagem de automóvel. Na verdade eu propus aquilo para mim,
Porque fazer uma viagem dessa era era uma loteria, uma coisa. Vamos para o México. Aconteceram várias aventuras nessa viagem. E de repente encontramos uma guerra no meio do caminho, que era a guerra de Honduras e El Salvador, a guerra do futebol. Já ouviu falar nisso? Não. A guerra do futebol ficou conhecida pela guerra do futebol porque era em 1969, era eliminatória para a Copa do Mundo. E houve um jogo entre Honduras e El Salvador em San Salvador, na capital de El Salvador. E parece que Honduras ganhou, não me lembro bem, e saiu de lá hostilizar aquela ignorância, hostilizar a tentativa de agressão e tal. E houve uma briga, porque os caras ficaram na porta do hotel, gritando, soltando fogos para não deixar os caras dormir, aquela coisa toda. E isso começou a acirrar os ânimos, as torcidas. E da torcida passou para a população esse troço. E tinha dois milicos no poder, um milico no poder em Honduras e um milico no poder em El Salvador. E os milicos tinham outras razões para fazer uma guerra, e fizeram. E eu cheguei em Honduras, eu e o fotógrafo Oswaldo Baricato, atravessamos a fronteira da Nicarágua para Honduras, na hora em que a capital de Honduras estava sendo bombardeada pela Força Aérea de El Salvador, cujos aviões lançavam, as bombas eram lançadas à mão. Você abriu, lançava. E, bom, aí eu não podia mais voltar, tinha que ir para frente. Eu digo, agora acabou esse negócio de turismo, agora eu vou fazer. E fiz a reportagem da guerra. Durou uns 5, 6 dias a guerra. Sim. E eu fiz, deu para fazer um bom trabalho. Que é o Telex, só tinha um Telex em Tegucigalpa, capital de Honduras. E esse Telex estava uma fila de jornalistas para despachar matéria. A minha entrou, eu cheguei de volta da frente da Guatemala, lá da fronteira da Guatemala. Cheguei por volta das 10, 11 horas, fui escrever, entrei na fila e a matéria foi despachada às 4 da manhã. E era um teletipista, era teletipista, um telexista, né? Telex, um aparelho de telex. E era um cara lá que estava desde não sei que hora, acho que ele já estava dormindo. Aí eu dei o endereço, fiz a matéria, era para a revista Veja, né? Porque dei o endereço, revista Veja, tá, São Paulo. E o cara passou, e quando foi lá para as 9 horas da manhã, porque os caras estavam esperando, porque ia ser furo. Nós fomos os primeiros jornalistas a chegar lá na guerra. Ia ser furo para o Brasil. Aí os caras, cadê a matéria, pô? Pô, mandamos, né? Não chegou porra nenhuma aqui, aquela coisa. Bom, sei lá o que aconteceu. Na segunda-feira é que ficou sabendo uma fábrica em Santo André, ligou para a redação, olha, chegou aqui, chegou um telex para você aqui. O cara errou o endereço. O cara errou o endereço. E eu perdi esse furo, que era, modéstia à parte, era importante. Mundial. E ficamos um mês em Honduras, tá bom? Isso aí é uma coisa, inimaginável. É um castigo, porque estava fechada a fronteira. Ficamos um mês em Honduras. Tá, foi isso. Foi a fronteira, o Front Sul,
que era na própria caminho para El Salvador, e o outro, não sei qual era a região geográfica, mas era do lado da fronteira, Salvador, Guatemala e Honduras. Entramos no meio do fogo cruzado mesmo, fogo cruzado. E aí primeiro via passar caminhões lotados de cadáveres, uma guerra absolutamente subdesenvolvida, um negócio horrível. E chegamos num acampamento militar, no pé de um morro, que era a estrada em direção a Guatemala, e ali havia um hospital de sangue. Estavam vários soldados em macas, pelo chão, deitados. E a gente tinha documentos do comando das Forças Armadas, tinha documento que autorizava, autorizava a nossa, aliás eu tenho guardado esse documento. O senhor fulano de tal está autorizado a viajar para o front, não sei de quê, por sua própria conta e risco. E aí tinha aí um general que estava comandando aquela frente, que aceitou levar um grupo de jornalistas, eu nunca vou esquecer, um grupo de jornalistas, tinha jornalista americano, mexicano, acho que tinha francês, e nós. E era na carroçaria de uma picape de marca Willys, que era feita no Brasil, que tinha sido requisitado. E o cara se lamentando, o cara se lamentando que tinha sido requisitado. Aí o general resolveu levar a gente lá naquele próprio carro. Não era carro do exército. E aí tinha uma subida forte, tinha uma curva assim. Ah não, ele foi do jipe militar. E os jornalistas ficaram na carroçaria daquela picape, era uma picape. E de repente vem o jipe de volta em desabalada carreira. E o general dizia, que foram? Que o pau estava comendo lá na frente. Aí ficamos besta, o que é que vamos fazer aí? E houve uma votação, disse, bom, agora se o general está voltando nessa corrida, nós vamos voltar também, né? Que vuelvan. Depois, o Zé Hamilton, que estava já na revista Realidade, outra vez me convida para a revista Realidade, e ele foi para o Vietnã, cobrir a guerra do Vietnã. Uma carta ao leitor, né, um pequeno editorial falando do acidente do Zé. Eu me lembro que o título era Uma Rua Sem Alegria, que era um caminho onde ele foi atingido. Foi mina, né? Ele pisou numa mina, né? Pisou numa mina. A Realidade foi apanhada no auge, né, com a censura. A censura prendeu edições inteiras. Além de censura de matérias, houve apreensão de edições inteiras, que era, por exemplo, a edição sobre a mulher brasileira, que a Realidade fazia muito esse negócio. Bom, eu fui para a Realidade. Aí a censura estava mais violenta, né? Depois de 68 ela ficou muito mais violenta. E eu fui, como sempre, propondo as minhas pautas,
Mas comecei a fazer uma coisa que era comum na época e que eu e a maioria dos jornalistas achava que era um meio de driblar a censura. E na verdade era a autocensura que ele estava fazendo.